paz do Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Vocês acreditam que nós já chegamos na metade da revista desse trimestre? Tá passando muito rápido, né? Pois bem, hoje nós vamos estudar a lição número 7, que tem como tema a mídia e a moda. Você que é menino e acabou de ouvir o tema dessa aula, não fuja, por favor, não fuja, porque nós não vamos falar de moda do jeito que você está pensando. Não vai rolar tutorial de maquiagem, nem dicas de como se vestir, tá bom? A palavra moda não está associada unicamente à beleza e passarelas. Ela é muito mais abrangente do que vocês imaginam. Nós vamos descobrir isso daqui a pouquinho. Então, não foge não, tá? Cola aqui comigo que a gente tem muita coisa boa para aprender hoje. Aliás, tem sido assim a cada aula, né, pessoal? Então, se você não assistiu às aulas anteriores, depois que terminar de assistir essa aula, corre lá e assiste as outras também, para não deixar de absorver os tesouros da palavra de Deus que a gente compartilha a cada aula. E com isso em mente, aproveita e compartilha todas as aulas com a sua família, seus amigos e vamos espalhar esses tesouros da palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Essa semana eu recebi uma ligação de uma irmã nos parabenizando pelas aulas e dizendo que ela envia toda semana para a irmã dela que mora em Rondônia. Então, olha só que legal o poder da internet. Nossas aulas estão chegando lá longe. Então, faça isso você também. Compartilha, manda para os seus familiares, para os seus primos e vamos fazer explodir aí a palavra de Deus para todos os cantos dessa terra. Bem, falando em palavra de Deus, já vai pegando a sua Bíblia aí, porque agora nós vamos ler os textos bíblicos sugeridos pela nossa revista, que estão em 1 João, no capítulo 2 e depois o capítulo 5, e Romanos, no capítulo 12. Hoje, pessoal, nós vamos ler todos os textos sugeridos, porque eles não são tão compridos e eles vão ser muito importantes para o contexto da nossa aula. Por isso, corre lá, pega a sua Bíblia e vamos ler junto com a gente aqui. Vamos lá? O primeiro que eu vou ler com vocês vai ser em 1 João, no capítulo 2, o versículo 15 até o 17. Estou lendo aqui na minha versão de sempre, Nova Bíblia Viva, mas você pode acompanhar na sua aí. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17, que diz assim: Deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas desta vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Amém? Vamos lá, então, agora para ouvir umas páginas aí. Vamos para o capítulo 5, os versículos 4 até o 6, que diz assim, só virar uma paginazinha aí. Na verdade, eu vou começar a ler do 3, tá? Para a gente entender melhor o contexto. Olha, amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, na realidade, não são difíceis, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o mundo. Com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Mas quem teria possibilidades de lutar e vencer o mundo, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? E nós sabemos quem Ele é, porque Jesus Cristo veio por meio da água e do sangue, não apenas por água, mas por água e sangue. E o Espírito Santo, que é eternamente verdadeiro, é o que dá testemunho. Amém. Agora vamos pular lá, vamos para Romanos 12, vamos voltar um pouquinho, né? Romanos 12, capítulo 1, versículo 1 e 2, esses versos bem conhecidos, mas que hoje vão passar a fazer muito mais sentido para nós, que dizem assim: Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa.
E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, eu comecei a aula hoje já pedindo para os meninos não fugirem quando vissem o tema da aula, porque eles iriam se surpreender com o assunto. Isso porque, quando nós falamos de moda, logo vem na nossa cabeça as passarelas, as tendências das roupas para o verão e para o inverno, não é mesmo? Mas a palavra moda, ela é muito mais abrangente do que a gente imagina. A moda, ela está presente não apenas no vestir, ela não se limita só a isso, mas ela também está presente em vários segmentos da nossa sociedade, como a linguagem, a arquitetura, o comportamento das pessoas, os gostos, as ideias e por aí vai. Conseguiram entender aonde a gente vai chegar hoje? Com esse pensamento em mente, hoje nós vamos conversar sobre qual deve ser a relação do cristão com as coisas que estão na moda. Eu acredito, pessoal, que o primeiro e mais importante tópico que nós precisamos abordar quando nós falamos desse assunto é sobre o nosso relacionamento com Deus. Hã? Como assim? O que o nosso relacionamento com Deus tem a ver com esse assunto? Vocês devem estar se perguntando aí. Pois é, tem absolutamente tudo a ver. É isso mesmo que vocês ouviram. A maneira com que nós decidimos nos relacionar com Deus e a posição, sabe, a importância que nós damos para esse relacionamento vai fazer toda a diferença no modo que nós escolhemos viver a nossa vida. Nós, como seres humanos, a gente não pode viver sem escolher alguma realidade para a qual a gente vai dar a nossa devoção, pessoal. E essa escolha, ela pode acontecer de modo consciente ou inconsciente, mas ela vai acontecer. O Champlin, que é um conhecido comentarista bíblico, ele diz assim, que recusar-se a fazer uma escolha já é fazer uma escolha, né? Você vai estar escolhendo ser morno. Ou seja, nem quente, nem frio, morno. Nem uma coisa, nem outra. E você sabe o que a palavra de Deus fala sobre os que decidem ser mornos? Em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia. Vamos ler junto? Olha só, Apocalipse 3, os versículos 15 e 16. É bem rapidinho, bem curtinho, é Deus falando para a igreja de Laodiceia. Eu conheço bem as suas obras. Sei que você não é quente e nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou a outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Então, pessoal, chega um ponto da nossa vida em que a gente tem que decidir a quem a gente vai entregar a nossa vida. A gente pode oferecer a nossa devoção a Deus, ao diabo, ao mundo, às riquezas, ao Estado, a um partido político que agora tá na moda, né? A verdade, a mentira, a beleza, aos nossos próprios desejos. Mas o fato é, a vida exige decisão. E a vida cristã exige tomada de posição. Sabe, quando o autor sagrado fala ali em 1 João, no capítulo 2:15, que a gente leu agora há pouquinho, ele começa assim, deixem de amar esse mundo mal e tudo que ele lhe oferece. Quando ele diz isso, ele não estava falando, obviamente, que a gente não deve apreciar a natureza, a beleza e muito menos abandonar as coisas físicas, sabe, por si só. Ele não está se referindo à ordem geral da criação, nem à humanidade, né? Nós, pessoas, que algumas vezes também é chamado de mundo, né? Por que ele não está se referindo a isso? Porque o próprio Deus ama este mundo. Ele criou o mundo, pessoal, a natureza, as pessoas. Deus ama a todos. Então, quando o autor sagrado ele nos diz para não amarmos o mundo e tudo que ele oferece, ele está se referindo a um conceito ético. Ele aponta, em parte, para o mundo que se corrompeu com vícios, mentiras, atitudes de rebeldia contra Deus, que... diga-se de passagem, eu abri um parênteses aqui, todas essas coisas elas entraram no mundo através do pecado. Deus não criou o mundo desse jeito. O mundo se corrompeu com o advento do pecado, ok? Então, o autor sagrado, quando ele fala para a gente não amar o mundo, ele está dizendo, ele está apontando para essa corrupção do mundo que se corrompeu, mas ele também aponta para o lado espiritual, que é a revolta contra Deus. Foi exatamente o que Satanás fez.
O autor da primeira carta de João queria que a gente soubesse que há um profundo, pessoal, abismo entre o bem e o mal, entre o que é espiritual e o que é carnal, entre o que é celestial e o que é terreno. Ainda sobre esse assunto, o comentarista Champlin, que eu já falei aqui hoje, ele diz assim, que toda alma deve escolher a Deus ou ao mundo. O amor a Deus, né? Ou o amor ao mundo. E a prova dessa escolha será dada através da sua conduta moral. E é aí que eu queria chegar. A nossa conduta moral, pessoal, ela revela a escolha que a nossa alma fez, consciente ou inconscientemente. Mas a nossa maneira de agir, ela revela quem nós escolhemos servir. O próprio Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, né? Porque a gente vai odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro, né? Então, ao longo da nossa vida, nós temos que escolher a quem a gente vai servir, se é a Deus ou é ao mundo. E é essa sua escolha que vai te dizer o que você vai falar ou não falar, o que você vai vestir e não vestir, os lugares que você vai frequentar e os lugares que você não vai frequentar, o que você vai assistir, o que você não vai assistir, quais músicas ouvir, quais não ouvir, por aí vai. Estão acompanhando meu raciocínio, pessoal? Estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Sabe, vocês já têm idade suficiente para fazer essa escolha aqui que a gente está conversando, com total consciência, sabendo que quando a gente escolhe servir a Deus de todo o nosso coração, a gente está escolhendo andar na contramão do mundo. É literalmente andar contra a correnteza. E quando nós falamos de servir a Deus e estar na moda, qual é a moda? A moda é ser um cristão verdadeiro. A moda é ser guiado pela palavra de Deus. Lembra aquela famosa frase que quase todas as mães falam, né? Você não é todo mundo. Duvido que um de vocês não tenha escutado essa frase da mãe. Você não é todo mundo, menino. Você não é todo mundo, menina. Sabe que eu acho que as mães elas foram inspiradas por Deus para falar isso. Porque no mundo espiritual é exatamente assim. Nós não somos todo mundo. A palavra de Deus diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu amo essa palavra, exclusivo. Nós somos escolhidos por Ele para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, peraí, se a gente foi chamado e escolhido por Deus para anunciar a mensagem de Deus, aquele que nos tirou das trevas para sua luz, significa que, de novo, aqui está provado que existe esse abismo, né? Entre luz e trevas. Nós não somos todo mundo. E exatamente por isso, nós não precisamos fazer o que todo mundo faz. Pelo contrário, pessoal, nós fomos chamados por Deus para mostrar para o mundo que existe uma maneira diferente de fazer as coisas, né? Sabe, Jesus veio para o mundo, ele não veio apenas para nos salvar, mas entre outras coisas, ele veio também para nos mostrar que é possível viver no mundo, mas não pertencer ao mundo. É possível viver a vida de uma forma diferente. É possível sim, pessoal, agradar a Deus vivendo em um mundo tão corrompido como o nosso, mesmo sendo adolescente. Mas para isso é preciso do quê? Coragem. Coragem para fazer a diferença e não ser igual a todo mundo. Como foi Daniel, que andou contra a correnteza do mundo e mais, pessoal. Daniel, ele usou os dons que Deus deu para ele para abençoar a sua nação. Eu sempre digo que ser crente é para os fortes, é para quem tem coragem de fato viver a palavra de Deus, né? Como eu falei anteriormente, a vida cristã, ela exige uma tomada de posição. Porém, pessoal, uma vez que a gente toma essa decisão, uma vez que as decisões foram feitas, elas precisam ser constantemente reafirmadas por nós, dentro do nosso coração, na nossa mente. E é aí que entra aquele segundo versículo que nós lemos hoje, em Romanos 12, 2, né? Que fala sobre a renovação da mente. Quer ver? Eu quero ler de novo com vocês a parte 2, está até aberto aqui já na minha Bíblia. O versículo 2, que fala assim,
não imitem a conduta e os costumes desse mundo, né? E naquela versão mais tradicional fala, não vos conformeis com este mundo. Então não imita a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Então, olha só, é uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Isso não é mais do que reafirmar a sua escolha de servir a Cristo e se deixar ser transformado por Ele. Vocês conseguem entender isso? Essa renovação da mente, do coração, daquilo que a gente sente, entregar aquilo para Deus e estar sempre reafirmando o nosso compromisso com Ele. Então, agora que a gente estabeleceu esse conceito na mente aqui sobre a importância de viver uma vida consagrada para Deus, vamos trazer esse conceito para o contexto da nossa aula de hoje. A mídia, ela se utiliza da sutileza da propaganda e do marketing para influenciar o comportamento das pessoas, né? Os apelos da mídia são direcionados para as coisas que a gente mais gosta, pessoal, e que, enche os nossos olhos, né? A gente fica assim, Obviamente, a gente é atraído e mais impulsionado a agir de acordo com o que todo mundo faz, porque tá todo mundo fazendo, tá até na televisão, né? Então, por exemplo, o que acontece no YouTube? Muita gente pode estar assistindo essa aula aí pelo YouTube, mas o que acontece com os vídeos que possuem um altíssimo índice de visualizações? Eles ganham anúncios no meio do vídeo, né? Você tá lá assistindo o vídeo e de repente, do nada, pum, entra uma propaganda. Você tá super envolvido naquilo e como cortou no meio, você não vai parar de assistir. Então a gente espera o anúncio terminar para poder continuar assistindo o vídeo, né? Isso até em pregações, pessoal. Você tá assistindo pregação lá, daqui a pouco a pregação tá super assistida, várias pessoas visualizaram, eles começam a colocar anúncios no meio e você quer terminar o raciocínio, você quer terminar aquilo, você tem que assistir o anúncio, né? Então, sorrateiramente, essas influências, elas vão sendo colocadas diante dos nossos olhos. Veja. Quero deixar bem claro que eu não estou discutindo se está certo ou errado fazer isso, o YouTube, colocar anúncio, não colocar, não estou discutindo isso. Eu só estou dando um exemplo de como a mídia nos bombardeia de informações e influências o tempo todo em todos os meios de comunicação. O Instagram é assim também, já viu aquele lá patrocinado que aparece assim? De repente tem aparece um anúncio lá, uma coisa que você não segue aquela pessoa, mas aparece lá. Então, tá o tempo inteiro tá colocando coisa diante dos nossos olhos para nos influenciar. E sempre há perigo, pessoal, para nós cristãos, em seguir a onda, em fazer o que tá todo mundo fazendo. Para a gente terminar esse raciocínio e tudo que nós estamos falando aqui, eu quero ler com vocês um versículo que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, é o versículo 12. Olha só que interessante. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E que, com certeza, é mega conhecido de vocês, talvez não nessa versão, mas vocês vão logo identificar qual versículo que eu tô falando. Olha só, 1 Coríntios 6, 12. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei se achar que elas terão um domínio sobre mim que não poderei facilmente deixar quando eu quiser. É aquele famoso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, como a própria palavra de Deus está nos dizendo aqui, nós podemos fazer todas as coisas, mas isso não significa, pessoal, que devemos fazer. Nós podemos, mas não significa que devemos. Quando eu era adolescente, a minha mãe sempre com muita sabedoria me dizia algo que eu nunca me esqueci. Ela dizia assim, Rê, antes de fazer qualquer coisa, ir em qualquer lugar e falar qualquer coisa, pense se Jesus faria essas coisas. E aí, com isso em mente, você decide o que você vai fazer, aonde você vai, o que você vai falar, o que você vai assistir, o que você vai vestir. Essa é uma máxima que vale para tudo, pessoal. Mas tá todo mundo vestindo isso, tá todo mundo falando isso, tá todo mundo assistindo isso, tá todo mundo frequentando esse lugar. Legal, beleza. Vamos parar e pensar, será que Jesus faria tudo isso? Quem a gente prefere agradar? Né? Então aqui na nossa revista eles vão falando aqui sobre a influência na maneira de vestir, o uso das gírias e palavrões, né? Eu acho que a parte de vestir pega mais as meninas e a parte ali das gírias, os palavrões, as piadinhas, né? Pega mais os meninos.
né? E aos pouquinhos a gente começa sendo introduzida nessa miscelânea de coisas que aparentemente parecem sutis, parecem que não faz tanta diferença assim, mas daqui a pouco a gente já tá assim, não tem diferenciação entre a gente falando e uma outra pessoa que não tem Jesus falando, ou o jeito que a gente se veste e a maneira que uma pessoa que não tem Jesus se veste. Assim, ó, pessoal, existem muitas roupas que estão na moda e que não ferem os nossos princípios como cristãos. Mas existem também, vocês sabem, muitas roupas, principalmente para as mulheres, que estão na moda e que ferem sim os nossos princípios, aquilo que a gente acredita, aquilo que está na palavra de Deus. Existem muitos lugares que estão na moda e que não ferem os nossos princípios se a gente frequentar. Mas o contrário também é verdade. Por aí vai. Como eu já mencionei hoje, pessoal, o que vai determinar o seu comportamento é o seu nível de comprometimento com Deus. É o seu nível de entrega. Sabendo que tudo na vida tem consequências, boas e ruins. Quando a gente escolhe um caminho, a gente também escolhe a consequência que ele vai nos trazer. Veja, eu não estou dizendo que para seguir Jesus nós temos que ser ETs, completamente alienados do mundo. Nada disso, pessoal. A própria palavra de Deus fala sobre renovação, como a gente leu aqui agora. Né? A renovação daquilo que faz, daquilo que pensa. Então, Jesus, de maneira nenhuma, ele queria que a gente fosse alienados da realidade, principalmente nessa idade, né? Então, não é isso que eu estou dizendo, não é isso, não é essa instrução que eu estou passando. O que nós temos que fazer é decidir a quem a gente quer seguir. É bem simples. Qual Senhor a gente quer agradar? E aí a gente baseia o nosso comportamento em relação ao mundo e a tudo que ele oferece de acordo com os princípios que regem essa escolha. Então, assim, como eu já disse para vocês já são bem inteligentes, já têm uma idade avançada aí, são fiéis, né, assíduos frequentadores da escola dominical, vocês leem a palavra de Deus, vocês já têm capacidade de escolher quem vocês querem seguir ao longo da vida de vocês. Vocês já têm capacidade de compreender as consequências das escolhas, né? Eu quero finalizar essa aula hoje dizendo o que está escrito em 1 João, que a gente já leu juntos aqui, mas eu vou ler de novo. 1 João, o capítulo 2 e o versículo 17, para a gente finalizar isso. Eu quero que vocês entendam do fundo do coração a importância de escolher corretamente o caminho que quer seguir e daí basear o seu comportamento naquilo. Então, 1 João 2,17 diz assim: e este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Ou seja, o mundo vai passar. E todas essas coisas que estão na moda do mundo vai passar junto com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Todo aquele que escolher seguir ao senhorio de Deus, o negócio vai ser diferente. A colheita vai ser diferente. Vai durar, vai viver para sempre. Vai viver para sempre. Por hoje é só, pessoal. Eu oro para que nessa semana que se inicia, a palavra de Deus dita através dessa aula permaneça aí na cabecinha de vocês e ali ela dê bons frutos. E que você que ainda não escolheu a qual Senhor deseja seguir, eu oro para que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, você escolha seguir a Jesus e colher os bons frutos dessa escolha. Desejo uma semana muito abençoada para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.